Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Do versículo 39 até o versículo 45. É a última sessão deste capítulo. Números 14, de 39 a 45. Me acompanhe nas suas Bíblias, esta leitura. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós suplicamos que o Senhor mesmo fale aos corações do teu povo aqui presente, que o Senhor edifique o teu povo, quebrante o teu povo. Te peço que somente use esse instrumento imperfeito, vaso de barro em tuas mãos, para falar ao teu povo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, é uma passagem bem conhecida e nós vamos apenas trazer à lume o relato, o contexto desta passagem. Deus havia libertado um povo com mão poderosa do Egito. Eles eram um povo escravo. E agora, quando eles estavam escravos ali no Egito, Deus, nos diz a palavra de Deus, que Deus se lembrou e ouviu o clamor daquele povo. E Deus chama Moisés para libertar aquele povo. E Moisés vai, apesar da relutância, mas Moisés vai e liberta aquele povo. E liberta da nação mais poderosa daquela época na terra, tanto militarmente como economicamente. Mas liberta de uma forma tremenda, que eles saem assim com júbilo, com alegria. Agora veja só, era um povo escravo que não tinha armas, que não tinha escudos, mas Deus libertou somente pela sua graça e pelo seu poder. E agora Deus diz para o povo, para eles entrarem
na terra que ele, Deus, havia prometido aos antepassados deles. Uma promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Pois bem, e para que isso acontecesse, para que a estratégia ocorresse de uma forma correta, a vitória sem alardes, Moisés envia 12 espias para espiar a terra de Canaã. Era uma terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Só que os 12 espias vão, examinam a terra e eles trazem o relatório. Eles não trouxeram o relatório somente para a liderança, para Moisés. Eles trazem o relatório diante de toda a congregação. E esse relatório que eles trazem, eles realmente confirmam, olha, a terra realmente é uma terra maravilhosa. É como está escrito, uma terra que mana leite e mel. Mas aí vem a parte negativa. 10 dos espias vão dizer o seguinte: mas é uma terra que consome os seus moradores. Lá tem gigantes, tem uma série de coisas. Nós somos como gafanhotos perto deles. E eles trazem um relatório tão negativo que a congregação foi contaminada por aqueles líderes. Aí a gente vê a importância da liderança se manter firme na palavra de Deus. Nem todos naturalmente são talhados para serem líderes, porque há momentos em que as situações se tornam muito adversas. E aqui esses 10 homens, eles trouxeram um relatório extremamente negativo. Mas veja só, foi o povo que, algum tempo atrás, havia sido liberto da nação mais poderosa da face da terra. E foi liberto com uma mão poderosa. Era indiscutível o poder e a força do Deus que ele serviu. E agora ele se vê diante de uma situação adversa, uma situação nova, e eles temem sobremaneira. Nesse mesmo capítulo, no versículo 1, capítulo 14, olha o que vai acontecer aí. Leiam comigo, me acompanhem na leitura, por gentileza. Mesmo capítulo de Números. Versículo 1 diz o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Por causa de quê? Exatamente por causa do relatório daqueles 10 espias. E eles continuam. Olha só. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Todos. Está dizendo que a congregação inteira murmurou contra o Senhor. A congregação inteira reclamou do Senhor. A congregação inteira foi contra o Senhor. E continua. Versículo 2: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito,
ou mesmo no deserto. Olha só. No versículo 4 ele vai dizer: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vocês viram? Agora Moisés já não era mais o líder deles. Agora eles estavam tomando uma decisão à margem da vontade de Deus. Então Moisés e Arão caíram, versículo 5, sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Aqui nós temos 2 vigias que traziam um relatório contrário. E eles falaram o seguinte: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, os 2 vigias: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. O que diz o versículo 8? Vamos ler juntos? O que diz? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Pronto. Meus queridos, para vocês verem o que uma liderança pode fazer com uma congregação. A palavra de Deus nos diz que toda a congregação, todo acampamento, exceto Moisés, exceto Arão, e exceto Caleb e Josué, eles murmuraram contra Deus. Olha que coisa terrível. Então, meus queridos, e o versículo 9 ele vai nos trazer uma coisa interessante. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Olha só. A Bíblia vai usar esse termo, rebeldes contra o Senhor. E eles estavam o quê? Se rebelando contra Deus. Perceba o que o pecado faz na vida do ser humano. Deus que havia libertado ele com mão poderosa, agora aquele mesmo povo que havia cantado louvores, que havia saído do Egito com riquezas, com bens, com ouro, com prata, agora estavam o quê? Se rebelando contra o Senhor. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Olha que coisa maravilhosa que os espias estavam falando. Naturalmente Moisés e Arão. Retirou-se deles o seu amparo. De quem? Lá dos cananeus. O Senhor é conosco, não os temais. Mas o certo é que, dando continuidade, eles decidiram apedrejar Moisés e Arão. E quando eles decidiram isso, a glória do Senhor apareceu lá na tenda da congregação. E Deus fala a Moisés, queria matar aquele povo. Moisés ora, tudo bem. Mas tem uma coisa aqui que acontece. Deus disse para Moisés que toda aquela congregação
exceto Calebe e Josué, não entrariam na terra que foi prometida aos antepassados dele. E a primeira coisa que vai acontecer aqui é que aqueles 10 espias, Deus mata na mesma hora com praga. Olha o versículo 35 desse mesmo capítulo. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim, neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. O que diz o versículo 37? Vamos ler juntos? O que diz o versículo 37? Esses mesmos homens que infamaram a terra, o quê? Morreram de praga perante o Senhor. Ou seja, Deus matou com praga naquela mesma hora aqueles 10 homens. Porque eles se houveram como? Perversamente contra o Senhor. Agora vejam só. Para que ele fez isso? Por que Deus fez isso? Olha, vamos abrir a palavra de Deus em Segunda Pedro. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Olha o que vai dizer. 2 Pedro capítulo 2. Segunda Pedro capítulo 2, versículos 5 e 6. Me acompanhe nas suas Bíblias. 2 Pedro 2, 5 diz o seguinte: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posta como o quê? O que está dizendo aí? Tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, por que Deus mata com praga esses 10 espias que foram líderes nessa rebelião contra o Senhor? Matou-os como exemplos. Agora veja só. Olha que coisa. Mas só que Deus não falou a respeito somente desses 10. Esses 10 ele matou na hora. Mas ao longo dos anos que eles passam agora, 40 anos peregrinando naquele deserto, toda aquela geração vai morrendo. E somente Josué e Calebe. Olha que coisa. Durante 40 anos, essa geração vai morrendo e só Josué e Calebe ficam. Então veja só, o que faz a gente, as consequências que tem quando a gente não obedece a Deus e a sua palavra. E aqui, acima de tudo,
É uma questão de fé. A Bíblia nos diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como uma pessoa agradar a Deus se não tiver fé, se não confiar, se não tiver a esperança no Senhor. Qualquer plano, qualquer coisa, sem fé, sem aquela esperança, sem aquela confiança no Senhor, não vai prosperar. Exatamente esses homens que infamaram a terra, Deus matou. Mas veja só, o versículo 39 do nosso texto diz o seguinte: falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. O que foi? Diz assim: o cadáver de vocês vão ficar no deserto, nenhum de vocês vão entrar nessa terra. Aí o povo se contristou muito aqui. O que diz o versículo 40? Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Ora, meus queridos, mas o que Moisés tinha dito para o povo? Que toda aquela congregação ia ficar no deserto, e que agora eles tinham que voltar lá para o Jordão, onde eles queriam, a gente tem que voltar lá para o Egito. Deus manda eles voltar lá para o Jordão. Agora já não era mais para eles o quê? Para eles irem tentar conquistar a terra. Agora a ordem era outra, é para eles voltarem lá para o Jordão, porque eles iriam passar o quê? 40 anos ali no deserto. O que eles vão dizer agora para Deus? Primeiro, Deus disse para eles entrarem na terra. Agora eles não quiseram entrar na terra, se rebelaram contra o Senhor. Agora Deus diz: voltem. O que ele diz agora? Agora nós vamos. Vocês viram como é que esse povo rebelde estava agindo diante de Deus? O quanto o coração é perverso. Aí você diz: aquele povo terrível. Mas aí eu pergunto para nós: o meu coração e o seu coração não é igualzinho a esse povo? Não age de um modo igual a esse povo, se rebelando contra o Senhor, contra a sua lei e contra a sua palavra? Nós, porventura, somos diferentes desse povo? Se não fosse as misericórdias do Senhor, que nos diz na sua palavra que se renovam o quê? Como é que diz, meus queridos? Que as misericórdias do Senhor o quê? Se renovam a cada manhã em nossas vidas. Nós não somos diferentes, porque nós nos rebelamos, nós falhamos para com Deus. E por isso nós temos que, nos diz a palavra de Deus, que nós temos que o quê? Que se nós confessarmos nossos pecados, as nossas falhas, Ele, Deus, nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Meus queridos, agora o povo quer voltar para conquistar a terra. Levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés, o que diz? Respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Vocês percebem? Agora veja só, em momento nenhum a gente observa aqui que os 10 espias e a congregação se arrependeram. Não diz.
Por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso, o quê? O que diz aí? O final do versículo 41. Por isso, o quê? Não prosperará, meus queridos. Por isso vocês não vão obter sucesso. O termo aqui é: vocês não vão obter sucesso. Se vocês se rebelaram contra o Senhor, se vocês transgrediram o mandado do Senhor, vocês não vão obter sucesso. Então, meus queridos, qualquer ação que a gente vai fazer, qualquer plano, qualquer projeto, se a gente não colocar Deus como prioridade, que sucesso nós teremos? Não subais, pois o Senhor, o versículo 42, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. E continua, versículo 43, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviares do Senhor, o Senhor não será convosco. Qualquer plano, qualquer projeto, qualquer ação que nós tomarmos, que nós decidirmos, à margem da palavra de Deus, não tem como a gente prosperar. Ou a gente entende que nós fomos feitos para realmente adorar a Deus, para glorificar o nome de Deus, ou então qualquer projeto, qualquer coisa que nós deixamos Deus de lado, não tem como prosperar, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo. A palavra de Deus nos diz que aqueles que o buscam, Deus não desampara. Mas veja só, há um tempo para isso. O que nos diz a palavra de Deus? Buscai o quê? Buscai o Senhor enquanto... O que diz? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque tem um momento que, por mais que a gente busque a Deus, a gente não vai achar. Por mais que a gente invoque a Deus, Deus não vai ouvir. Invocar enquanto Ele está perto. Aqui, o que foi que aconteceu com o povo? Olha aqui, versículo 44. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os o quê? E os feriram, derrotando-os até o mar. Meus queridos, qualquer coisa que a gente faça à margem de Deus, não tem como prosperar. Foi o que aconteceu. Agora eles estão querendo o quê? Decidiram. Mas eles decidiram subir agora. Abençoados por Deus, apoiados por Deus, enviados por Deus, ou eles decidiram por eles mesmos, na própria força deles. Na própria força deles, né? Então esse é um problema. Todas as vezes que nós formos agir na nossa própria força, na nossa própria capacidade, nas nossas próprias condições, não tem como prosperar. Sem mim, Jesus Cristo nos diz, nada podeis fazer. Não tem como prosperar.
sem mim nada podeis fazer. Aqui eles vão subir o quê? Confiando na sua capacidade, na força deles. Esse é o problema do ser humano. E isto, meus queridos, é desde o jardim do Éden. Desde o jardim do Éden. O homem querendo, o ser humano querendo agir à margem de Deus, querendo realizar as coisas, querendo fazer as coisas na sua própria força, querendo achar a salvação nele mesmo, nas suas forças, nas suas obras, querendo encontrar o favor de Deus, mas pelos méritos próprios dele. Não foi o que aconteceu lá no jardim do Éden? Depois que o homem pecou, o que foi que aconteceu? Ele foi procurar Deus, ele foi buscar o auxílio de Deus, mas o texto lá nos diz que o quê? Que o homem, quando ouviu a voz de Deus, o que foi que aconteceu? Ele se escondeu. Mas antes dele se esconder, o que foi que ele fez? Eles perceberam que estavam nus. O que foi que ele fez? Ele pegou o quê? Folhas de figueiras e fez vestimenta para eles. Vocês entenderam? Eles cobriram a nudez dele. Com o quê? Com aquilo que eles achavam que era correto. E o que foi que Deus fez? Pegou peles de animais, o quê? E fez vestimenta para eles. Então esse é o problema, meus queridos. A gente acha que a gente vai conseguir as coisas pelos nossos méritos, pela nossa própria força. Não é. Aqui nos diz que esses homens subiram ali e agora eles tentaram subir sem a presença de Deus, sem a arca, sem Moisés, querendo realizar as coisas pela sua própria força. E todas essas coisas, elas não prosperam, não tem como prosperar. A palavra de Deus, para vocês terem uma ideia, nos diz o seguinte: Pedro, lá no discurso, lá em Pentecostes, diz o seguinte: dos altos céus abaixo, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é a nossa força, não é o nosso mérito, não são as nossas obras, não é nada daquilo que nós fazemos, mas nós precisamos simplesmente o quê? Confiar em Deus. É exatamente por uma falta de fé aqui que eles vão e perecem, mas não somente aqueles 10 espias, mas toda aquela congregação, milhares e milhares de pessoas morrem no deserto. Por quê? Não confiaram na palavra de Deus. Não confiaram no poder de Deus. E o Deus que já tinha libertado eles, já tinha dado provas incontestes. Mas nós não somos diferentes disto. Não pense que você e eu somos diferentes deste povo. Então atentem bem, em seguir e obedecer a palavra de Deus. Deus disse para eles conquistarem a terra e eles foram, não conquistaram, eles não avançaram. Deus disse para eles conquistarem Canaã, eles não quiseram ir. Agora Deus disse, agora voltem. Agora eles se reúnem e vão conquistar a terra. E Moisés disse, olha, não subam, porque lá estão os cananeus e os amalequitas. E eles vão matar vocês, eles vão ferir vocês. Você pode fazer alguma coisa na sua própria força? Pode. Mas isso vai terminar bem? De jeito nenhum. Sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo nos diz, sem mim nada podeis fazer. Meus queridos, esta é a natureza humana. É querer agir pela sua própria força.
Olha como o pecado cega o ser humano. Quando Deus disse para eles subirem, eles não subiram. E quando Deus falou para eles não subirem, eles subiram. É isso que o pecado faz com o ser humano. Faz tolo. As pessoas querem alcançar o reino pelos seus próprios méritos. As pessoas querem planejar sem colocar Deus como o centro de tudo. As pessoas querem agir, querem viver como se Deus não existisse. Você já pensa, nós estamos aí, hoje é a eleição. Vocês imaginem como esses homens perversos, muitas das vezes, tem gente correta, esses homens políticos perversos, que eles agem como se Deus não existisse. Imagina a decepção desses homens, desses ministros do Supremo, homens e mulheres perversas, e por esse Brasil afora. Esses desembargadores, você já viu, quanto mais alto o cargo, maior a responsabilidade, diante dos homens e diante de Deus. Agora imagina a decepção dessa turma, quando chegarem a se apresentar diante de Deus. Eles acham que não foi Deus que colocou-os ali, foi Deus que os colocou ali, para eles agirem de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Mas eles agem o quê? De acordo com aquilo que Deus tem determinado, com aquilo que Deus é justiça, é honra. Não. Agem segundo seus conluios, segundo seus acertos escusos. Mas Deus vai justiçar, porque Deus é um Deus justo, é um Deus perfeito. Mas eu e você não somos diferentes. Se nós estivermos ali, agindo daquela mesma forma, sim, agiríamos. Mas, se a gente obedecer à vontade de Deus, se a gente crer na palavra de Deus, crer que Deus é poderoso, se aquele povo cresce que Deus realmente era poderoso e é poderoso para colocá-los naquela terra, certamente eles não pereceriam. Toda aquela geração. Tudo é uma questão de fé, de confiança, de esperar no Senhor. Não há salvação à margem de Deus, não há salvação à margem de Jesus Cristo. Não tem nenhuma outra forma de nós nos apresentarmos diante de Deus, lavados no sangue, purificados no sangue, a não ser em Cristo Jesus. Nem independente de qual religião que seja, por melhor que seja a sua religião, mas somente através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Quando nós realmente confiamos em Jesus Cristo, quando realmente nós confiamos em Deus para a nossa salvação, para a nossa condução, nós estamos dizendo que nós não somos capazes, mas que nós estamos dizendo que nós precisamos de Deus, do Deus vivo, que nós precisamos de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador das nossas almas e da nossa vida. Essa é a razão. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Cristo Jesus. E é exatamente isso que acontece com aquele povo. Sem a presença de Deus, sem o amparo de Jesus Cristo, sem o lavar regenerador do sangue de Cristo, você certamente perecerá. Apesar das suas boas intenções, apesar do cargo que você ocupa, apesar da pessoa que você vai perecer. É somente a obediência à palavra de Deus que a gente pode prosperar, é somente trazendo Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, é que as coisas realmente podem prosperar. Porque certamente isso tudo acabará mal. E meus amados, eles não entraram naquela terra, aquela geração. Mas nós confiamos, aqueles que confiam, aqueles que esperam em Deus, certamente
aqueles que têm fé em Jesus Cristo, certamente entrarão na terra prometida. Certamente entrarão na nova Canaã. Todos aqueles que confiam no Senhor e no seu Filho Jesus Cristo entrarão na terra prometida. Aquele povo não entrou. Serve como exemplo para nós. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, entrarão na terra prometida. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esta é a razão. Você que não é crente, não confie na sua própria força. Isso certamente acabará mal, você será derrotado. O pecado vai derrotar você, o pecado está derrotando você. Não tem como vencer o pecado, porque um pecado é um poder que aprisiona. Não tem como você sair das garras do inimigo. Você não é mais poderoso do que ele. Independente que você seja, você não é mais poderoso que Satanás. Ele aprisiona você. Mas se você confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo, certamente Jesus Cristo é mais poderoso do que todos os outros seres. Ele fez todas as coisas, a Trindade fez todas as coisas, Deus Pai fez todas as coisas. Então Ele é todo poderoso. Então confie plenamente em Deus, na sua palavra, e obedeça. Somente isso. Não tem como vencer o pecado. Você venceu o pecado. E aos crentes, aos servos de Deus, que já conhecem a palavra de Deus, não pense que você pode vencer o pecado que assedia você pela sua própria força. O maior problema de nós não vencermos o pecado em nossas vidas é porque a gente o quê? Quer criar fórmulas, quer criar uma série de coisas. Mas nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Porque a vitória é daquele que está o quê? Amparado pelo Senhor. Somente isso. Você precisa confiar, precisa esperar, precisa orar, precisa buscar, precisa ler a palavra, precisa conhecer. Somente isso. Caso contrário, ainda que você seja um crente, mas você o quê? Vai viver uma vida de derrotas e mais derrotas. Então que a gente possa entender que somente Deus, através de seu Filho, é o nosso amparo, é o nosso escudo. E somente nele, em obedecer a sua palavra, aqui está a vitória. A vitória pertence ao Cordeiro. Foi ele que derrotou. Você vai morrer? Não se preocupe. Porque Jesus Cristo já morreu e ressuscitou. Então, Ele vai ressuscitar você. Você está sofrendo? Não se preocupe. Jesus Cristo sofreu e venceu o seu maior inimigo. Derrotou ali na cruz o maior inimigo dele e das nossas almas. Então, você vai vencer porque Cristo venceu no seu lugar. A questão é somente o quê? Confiar plenamente em Deus. Tudo é uma questão de fé. A vitória é daqueles que esperam no Senhor. Que você possa ser uma pessoa que confie plenamente em Deus, esperando somente nele, não nas suas forças, não na sua capacidade, porque certamente a vitória estará com você, porque Deus sim é a nossa vitória, o nosso escudo. Que Deus continue derramando graça e misericórdia nas nossas vidas. Amém.